Boa noite, professor. Ajude-me aqui. O senhor entende a técnica filosófica como a conversão dos conceitos especulativos em experiência existencial efetiva. O treinamento para a percepção da experiência tem sido permanente nessas últimas aulas. Mas aqui me ocorre um problema. Como possuo a certeza de que estou investigando fenômenos reais e não ficções ideológicas? Desculpe, professor, mas estou no mato sem cachorro. Muito bem. Essa pergunta, claro, sempre pode acontecer. Você pode se equivocar totalmente. Mas, à medida que você for aprimorando a arte da confissão, você vai ver, com o tempo você vai ver, aprender a distinguir quando você está lidando com meras palavras ou meros símbolos, tá certo? Trazidos pela tradição cultural, ou com experiências reais. Então, o teste é o seguinte: tudo quanto é ideológico é figura de linguagem disfarçada em conceito efetivo. Quer dizer, o conceito efetivo deve poder se remeter ou a entidades do mundo real, ou pelo menos a estruturas que foram pensadas com devida clareza. Você pode fazer um conceito de uma coisa hipotética, é claro. Certo? As figuras de linguagem, elas se caracterizam porque elas têm várias camadas superpostas de significado. E conforme você, na mesma frase, você troca uma camada de significado por outra, a frase se torna verdadeira ou falsa. Está entendendo? Por exemplo, vamos supor essas discussões que tem aí, hoje em dia, por exemplo, fé e ciência. Né? Bom, em todas essas discussões, é claro que fé e ciência são apenas figuras de linguagem. Uma figura de linguagem não transmite nada do mundo real, mas apenas um amálgama confuso de impressões que você tem. Então, você não está na clave denominativa da linguagem. Você não está se referindo a objetos do mundo real, mas a meros amálgamas de sentimentos que o falante tem. Né? Para passar desse amálgama de sentimentos ao mundo real, o que nós temos que fazer? Nós temos que decompor as várias camadas de significado que estão envolvidas nessas figuras de linguagem. Tá certo? Então, o que é que o sujeito quer dizer consciência? Se eu tentar puxar de dentro da fala dele um conceito de ciência, eu não vou conseguir. Então eu tenho que decompor, por assim dizer, a história daquele conceito. E ver como essas várias camadas foram se superpondo gradativamente. Quando eu chego ali para a terceira ou quarta camada, eu já vejo que tudo que o indivíduo está falando é besteira. Ou seja, aquilo não tem nada a ver com a realidade. É apenas uma coisa imaginária dele, está expressando um sentimento, uma coisa que ele quer que seja assim, que ele gosta que seja assim. Entendeu? E se você pode fazer isso com a fala dos outros, você pode fazer com a sua também. Ou seja, eu sei realmente do que eu estou falando? Ou eu estou tomando figuras de linguagem por entidades reais? As figuras de linguagem são usadas quando você não sabe exatamente do que você está falando, e você não pode, então, designar o objeto propriamente dito, mas você pode designar o conjunto de emoções que ele te infunde. Então você está se referindo a ele indiretamente. E se você está falando nesta clave de figura de linguagem, então o que você está dizendo não pode ser testado na dimensão da verdade e da falsidade. Você está fora da verdade e da falsidade. Você está na clave autoexpressiva. Apenas. Tá certo? Então, a técnica aí, então, é duas. É a confissão. E a confissão deve também, neste caso, se aprimorar num outro exercício que eu também mencionei, mas que o Mário Chain esqueceu aqui, que é o da história de como certas ideias chegaram ao seu conhecimento.
Então, você pega a palavra ciência, eu digo, mas como é que isso chegou na sua mente? Às vezes é difícil reconstituir essa história, porque quando você começa a reconstituir, você vê que geralmente você não sabe nada do objeto, você sabe apenas o que as pessoas disseram a respeito. É que você jamais examinou a coisa por si mesmo. Então aí vale a pena prosseguir a discussão? Fala, claro que não. Vale a pena ter uma opinião? Fala, claro que não. Vale a pena voltar atrás e ver se na história do seu conhecimento daquela palavra não ficou faltando alguma coisa. Por exemplo, ontem mesmo estava fazendo uma gravação a respeito disso aí. Quando surge a ideia de ciência, episteme, entre os gregos, a ideia do quê? De um conhecimento perfeitamente demonstrativo e apodíctico. Apodíctico vem de apo é negação, não, deixis é destruir. Ou seja, um conhecimento indestrutível. Então, se não existe a possibilidade de um conhecimento indestrutível, também não existe a possibilidade do conhecimento aproximativo ou relativo, porque vai se aproximar de quê? Então, é a mesma coisa. Se não existe a certeza absoluta, também não há certeza relativa, porque tudo que é relativo a alguma coisa. Mais ainda, o relativo ou o provável, se ele não puder ser quantificado, não significa nada. Quando você fala probabilidade não quantificável pode ser de 0% a 100%. Então não significa nada, é o flatus vocis. Então, quando as pessoas dizem não existe certeza absoluta, primeiro que ele disse isso, você pode parar de conversar com o sujeito na mesma hora, tá entendendo? Porque se não existe nenhuma certeza absoluta, também não existe nenhuma relativa, e não existe sequer a possibilidade de levantar questões. Tá certo? Então frases como essa, por exemplo, não há certezas absolutas. Flatus vocis, isso o sujeito está querendo expressar, tá certo? A ideia de que ele se sente mal quando alguma coisa prova para ele que é verdade. Porque ele pode não querer que a coisa seja assim. Por exemplo, chega lá, o meu saldo bancário está lá em vermelho. Eu não gosto que isso seja assim, daí eu digo, não há certezas absolutas. Por exemplo, você chega lá, entra em casa, está a sua mulher na cama com o padeiro. Então não há certeza absoluta. Tá certo? E assim por diante. Ele também não tem certeza absoluta de que ele está falando, do que ele está falando. Claro, ele também não tem. Então, vamos dizer, você escolhe a incerteza quando a certeza é demasiado dolorosa ou humilhante. Você introduz o elemento de relativismo, tá certo? Mais ou menos como o piu-piu. Será que eu vi um gatinho? O gatinho está lá na cara dele, pronto para comê-lo, e ele fica na dúvida. Então, quer dizer, quando os gregos expressaram isso, a ideia do conhecimento apodíctico, eles não tinham a menor ilusão de que fosse possível obter conhecimento apodícticos a respeito de tudo. Mas eles sabiam que a ideia do apodíctico é o elemento que dá consistência à ideia de conhecimento. Ou seja, os conhecimentos se graduam desde o mais incerto até o absolutamente certo. O Silvio falou que ele vai separar as partes do livro do Dante que fala sobre confissão e penitência para colocar no site do Senado. Tá bom. Peraí, agora você tirou do meu raciocínio. Então, os conhecimentos se graduam desde o incerto para o certo. Não é isso? O que é você buscar conhecimento sobre alguma coisa? Se você começa a buscar conhecimento, é porque você está na incerteza. Se você não vai se aproximar da certeza, você não obteve conhecimento algum.
Então, quer dizer, a ideia de certeza, a ideia do absolutamente verdadeiro, a ideia do apodíctico, ela é, vamos dizer, a chave que dá unidade a todo o processo do conhecimento. Então, ela constitui o ideal de ciência. Se não existisse esta noção do conhecimento apodíctico, seria impossível dar o primeiro passo, né, no sentido da ciência demonstrativa que visava Aristóteles. Né? Ao longo do tempo, você vê que este ideal de ciência, né, ele passa por diversas transformações, por diferentes versões. Né? Quando chegamos num negócio que se chama ciência moderna, qual é o critério admitido da ciência moderna? Veja, a ciência moderna não pode sequer apelar à ideia de causa. Ela não pode sequer afirmar a existência do seu objeto. Então, o critério de veracidade da ciência moderna é a possibilidade de você, com base no que ela verificou, você construir equipamentos que funcionem mais ou menos. Então você vê que desde o conhecimento apodíctico até um conhecimento que pode ser falso, mas que provisoriamente nos permite construir alguns equipamentos, muita água rolou. Então, quando o indivíduo opõe a ciência à fé, ou a ciência à religião, ou a ciência à crença, é claro que ele não sabe do que está falando. Se o seu único critério de veracidade é a possibilidade de certas aplicações técnicas, mas ao mesmo tempo você não pode afirmar que há um nexo de causa e efeito entre o princípio que você usou e a eficácia do equipamento que você construiu, você não sabe nada. Você está em pleno mundo da crença. Vamos dizer, esta é a substância da questão que nós estamos lidando. Então, a ideia de causa na ciência moderna não tem fundamento. A ideia de verdade objetiva também não tem. E, no entanto, na sua confrontação com a fé ou com a religião, a ciência, entre aspas, ou o porta-voz da ciência, se alega o detentor de verdades objetivas e de nexos causais comprovados. É claro que tudo isso é uma fantasmagoria. É claro que essa discussão não faz o menor sentido. Então, esse é um exemplo de fala vazia. Você está falando uma coisa, mas ele está usando uma figura de linguagem para dizer o quê? Eu quero me sentir que eu sou mais importante do que você. Eu quero sentir que eu sou uma alma iluminada e que você é um bárbaro primitivo, cheio de crendice. Então eu falo, encho a boca e falo ciência. Eu digo, meu filho, isso vale um peido verbal. Isso não é nada. Você nem sabe o que está falando. Todos nós podemos fazer isto. Eu, quando leio coisa que eu escrevi 20, 30 anos atrás, eu vi que está cheio de peidos verbais, gente. Mas eu não sou infalível. Né? Além disso, a gente vai vivendo e aprendendo. Então, é a confissão, a distinção entre figura de linguagem e nomes de coisas, tá certo? E a história de como as ideias chegaram na sua cabeça. Isso é uma espécie de anamnésia. Através disso você fica sabendo se você está entrando nas ficções ideológicas ou se você está falando de alguma coisa que você conhece.